Hoje toma posse o novo governo do país. No entanto, a conversa até às 11 prende-se com 2 anos e um mês, sensivelmente, de mandato de Bernardino Soares à frente dos destinos do Conselho de Loures. Bernardino Soares está em estúdio comigo ao longo desta hora, a quem desde já agradeço. Bom dia, Sr. Presidente. Bem-vindo mais uma vez à Horizonte FM. Começamos pelo dinheiro, o dinheiro que tudo faz mover, e quando entrou na Câmara era uma situação difícil. Ao longo destes 2 anos conseguiu baixar a dívida camarária em vários milhões de euros. Sim, nós, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Horizonte FM para estar aqui hoje, neste importante espaço de debate e de informação para a população do nosso concelho e de outros concelhos também em que a rádio é ouvida. Nós, de facto, temos vindo a trabalhar no sentido de reduzir substancialmente a dívida. Ela ficará no final do ano, pelas nossas estimativas, no final do ano de 2015 em 42 milhões, sendo que começámos no início do mandato com quase 65 milhões. Isto não é um objetivo em si, nós não estamos obcecados com a questão da dívida, é simplesmente uma orientação que nos permite ir libertando recursos para outras áreas importantes da competência da Câmara e em que precisamos ter cada vez mais recursos. No cômputo geral, as receitas da Câmara continuam a diminuir por via das alterações dos últimos anos da legislação que prevê as receitas municipais e também da crise económica que continua a existir e que numa Câmara como a de Loures influencia uma parte importante das receitas, e isso continua a fazer-se sentir, e procuramos por isso rendibilizar o melhor possível os recursos que temos, combater desperdícios e libertar recursos para aquilo que é fundamental. Até nessa perspectiva de que se tem passado no país, de crise, de falta de recursos, este abaixamento, como é que é conseguido? É conseguido, em primeiro lugar, foi possível renegociar uma série de dívidas com grandes fornecedores que encontramos no início do mandato e pagá-las num prazo mais dilatado. Depois também fizemos a renegociação de alguns grandes devedores, como o caso de alguns grandes credores, como o caso da Cimitejo. Estamos a pagar uma dívida que foi contraída nos anos 2010 e 2011 para taxas de juros mais vantajosas para o município e, portanto, com um impacto menor, mês após mês, na despesa da Câmara. E finalmente, porque adotámos uma série de estratégias, não só de redução e eliminação de custos que não eram necessários, eram supérfluos, com uma série de medidas, por exemplo, na organização da frota municipal, nos combustíveis, nas regras que se impõem numa série dessas áreas, nas viagens. Tudo isso foi redimensionado e também porque adotámos uma estratégia de lançar concursos em agrupamento com outras entidades do universo municipal. Nós, por exemplo, para eletricidade, para combustíveis, para seguros, para bens alimentares para os refeitórios, para uma série de áreas que são áreas transversais a todo o universo municipal, estamos a fazer concursos que conjugam Câmara, serviços intermunicipalizados, e muitas vezes também a GES Loures, empresa das piscinas, e a Loures Parque, empresa dos parquímetros, quando isso se aplica. E devo dizer que nós, ontem mesmo na reunião de Câmara, aprovámos um lançamento de um concurso para fornecimento de gás, em que pela primeira vez se integra também o município de Odivelas. Nós fizemos este desafio há algum tempo ao município de Odivelas e, portanto, vamos ter um concurso para fornecimento de gás que tem a Câmara de Loures, que tem a Câmara de Odivelas e que tem os serviços intermunicipalizados e que tem a GES Loures. Ora, com este aumento do universo posto a concurso, com a especificidade de cada um, portanto, depois cada um tem as suas necessidades, isto tendencialmente leva a uma diminuição dos custos, porque os concorrentes, perante um universo maior posto a concurso, acabam por oferecer preços mais vantajosos. E é aí que temos também obtido enormes poupanças com esta estratégia que tem, na esmagadora maioria dos casos, tem-se traduzido numa diminuição dos custos destas áreas que são indispensáveis para o funcionamento do município. O entendimento com Odivelas começou logo no início deste mandato, quando da criação dos CIMAR. É um entendimento que se vem estendendo a outros processos?
Sim, tem funcionado bem no CIMAR. E este alargamento resulta de uma constatação muito simples. Nós, atualmente, no CIMAR, sendo serviços intermunicipalizados, para o lançamento destes concursos, tem de haver uma decisão quer da Câmara de Loures, quer da Câmara de Odivelas, porque os CIMAR são compostos pelos dois municípios. E o que é que pensamos? Se isto já tem de ir, a autorização do concurso, à Câmara de Odivelas, vamos lá ver onde é que há interesse em a Câmara de Odivelas também se juntar a estes concursos e fazemos um grupo maior. E foi assim que fizemos e pensamos que este concurso que foi lançado ontem, o início do procedimento foi aprovado ontem, venha a ter também resultados bastante positivos. Com a criação do CIMAR e o aproximar do Natal, o ano passado, por exemplo, houve grandes problemas com a recolha de lixo. Esse é um problema que está ultrapassado ou que prevê que não se faça sentir este ano? Nós temos já uma situação bastante diferente da que tínhamos há um ano atrás. E isso deriva, em grande parte, quer da melhoria da organização dos circuitos, dos nossos serviços, quer da entrada de 45 novos trabalhadores, porque o concurso concretizou-se no primeiro semestre deste ano e, portanto, entraram os 45 novos trabalhadores, quer de medidas tomadas ao nível da manutenção das viaturas que nos permitem ter uma maior operacionalidade. O problema não está completamente resolvido, porque a questão de termos novas viaturas, renovação da frota, é absolutamente essencial. Mas aí também demos passos muito importantes e há pouco tempo foi visado, obteve o visto do Tribunal de Contas, o processo de aluguer operacional de 9 outras viaturas, que portanto já foi adjudicado, que é uma forma pioneira de resolver um problema de renovação de frota de veículos de grande dimensão que ainda não tinha sido tentado ou pouco tinha sido tentado no nosso país e que nos permitirá ter, agora quando os fornecedores entregarem os carros, viaturas novas, sempre com viatura de substituição, com a manutenção assegurada pelos fornecedores e, portanto, garantindo-nos uma operacionalidade muito grande. Ainda não sei se isso vai refletir já no período do Natal e do Ano Novo, porque contratualmente há um prazo para a entrega das viaturas de 150 dias e é provável que elas não estejam todas disponíveis até ao final do ano. Mas mesmo com as medidas que já tomamos e com o funcionamento que já temos, penso que não haverá nenhuma situação de caos. Agora, sempre há alguma perturbação. É uma altura em que, por um lado, há mais dias de descanso do funcionamento dos serviços e o volume de resíduos é muito maior. E, portanto, naturalmente, sempre haverá algum acumular de resíduos, mas não se prevê nenhuma situação caótica como existiu noutros anos. No plano do CIMAR, temos tido também alguma preocupação e nos últimos dias tem havido ocorrências importantes e com prejuízo para as populações de rupturas na rede de água. Isso, enfim, é o resultado de termos tido muitos anos sem substituição paulatina e sistemática da rede de condutas. E, portanto, nós não estamos livres de continuar a ter aqui e ali, e, enfim, às vezes com grande dificuldade para a sua reparação, rupturas que põem a causa o abastecimento de água. A recuperação desse problema levará muito mais tempo, porque se trata de investimentos de dezenas de milhões de euros e eles não estão disponíveis já para este ano ou para o ano. Paulatinamente estamos a procurar intervir em algumas áreas. Temos também a expectativa de poder vir a beneficiar, se as regras dos programas europeus não forem para excluir este tipo de entidades como são os CIMAR, de poder vir a beneficiar de fundos comunitários que nos permitam alavancar a nossa capacidade de investimento, mas é um problema sério porque não se resolve em 2 ou 3 ou 4 anos aquilo que se deixou por fazer durante muito mais anos, não é? Nós, só acrescentar isto, ouvimos muitas vezes alguns autarcas e outras pessoas dizer que a fase do investimento em infraestruturas nos municípios já terminou. Agora é a parte social, a parte cultural. O que acontece é que o município de Loures, muito cedo, muito antes da maioria dos outros municípios, investiu
em infraestruturas de água e de saneamento. Ora, enquanto os outros municípios, se calhar têm, ou muitos dos outros municípios têm infraestruturas que têm 10 anos ou têm 15 anos, as nossas têm 40. E, portanto, agora estão, já há muito tempo que deviam ter começado a ser substituídas e agora estão numa fase crítica que é preciso acautelar. Já que falou da água, as alterações no mercado da água que tentaram e foram levadas a cabo pelo anterior governo, essa é uma situação que irá ter um retrocesso, ou acha que não há possibilidade de haver? Nós temos essa expectativa. Até porque há a expectativa de essa alteração levar a aumento de preços em certos casos. Sim, nós no CIMAR, o impacto dessas medidas que se refletem em 3 áreas. No custo da água que compramos para distribuir à população, compramos à EPAL, na taxa de saneamento e também, por outro lado, mas mais relacionado com a questão da privatização da Valor Sul, na taxa dos resíduos urbanos. Mas no nosso município isto está tudo na mesma fatura. Mas no conjunto destas 3 decisões do governo anterior, significa, no máximo, no seu ponto máximo, que é o que está previsto, um aumento de custos para o CIMAR de 2,3 milhões de euros, o que é muito significativo. Nós decidimos, no Conselho de Administração do CIMAR, isto já foi aprovado em ambas as câmaras, Loures e Odivelas, que não iríamos fazer o aumento da tarifa cobrada às populações para corresponder a esse aumento de custos. Vamos apenas fazer a atualização no valor da inflação, que é prevista a 1,2% para 2016. E o resto vamos procurar acomodar na estrutura dos serviços, embora isso tenha reflexo, evidentemente, por exemplo, na questão do investimento. Não é? A nossa expectativa é que o governo que agora entra venha a reverter esta decisão. E se isso acontecer, estamos preparados para, mesmo esta atualização no valor da inflação, também ser revertida. Mas se isso não acontecer, e eu quero crer que vai haver mudanças nesse aspecto, se isso não acontecer, o que está a acontecer de facto é a Administração Central a impor aumentos à população por via dos municípios. Os municípios apresentam a fatura, mas quem decide os aumentos é quem está lá em cima na Administração Central. Porque não é possível, evidentemente, o CIMAR, este é um primeiro aumento de 2,3 milhões de euros, é para prosseguir a aumentar até 2020. Não é possível uma estrutura como o CIMAR absorver tudo isto e, evidentemente, que a intenção de quem planeou esta operação é aumentar progressivamente as tarifas à população para permitir que haja um cenário atrativo para uma futura privatização. O privado ficaria já com as tarifas bastante elevadas e, portanto, com uma capacidade de fazer lucro no negócio da água bastante satisfatória. É o que aconteceu noutras privatizações, em que também se aumentaram as tarifas antes de se privatizar. E eu julgo que esta é uma das questões mais centrais para a vida das populações nos próximos tempos, e eu espero que o governo que agora entra, até tendo em conta as declarações que foram feitas pelo primeiro-ministro indigitado e por muitas pessoas do Partido Socialista acerca deste processo, que tenha como consequência a reversão desta questão. Presidente, outro dos processos em que se viu envolvido praticamente desde que chegou ao município tem a ver com a privatização da EGF e da Valor Sul. Esta é uma batalha perdida, ou com a alteração governamental é um processo que tem reversão? O município de Loures tem vindo a defender a reversão em qualquer circunstância. Não é exatamente isso que está previsto no programa do governo que vai entrar, que hoje vai tomar posse. Enfim, é uma reversão, mas condicionada a não haver indemnizações. Enfim, é um processo que ainda está em aberto. E acredita que é possível um processo destes ter acontecido e não terem ficado indemnizações? Eu julgo que é muito difícil não haver indemnizações neste processo, porque o processo está completamente concluído. Apesar de haver processos judiciais em tribunal, alguns do município de Loures e também de outros municípios. Mas, portanto, a questão é política e nós continuamos a entender que a Valor Sul é uma empresa que devia ser pública, ou pelo menos maioritariamente pública, da parte dos municípios. De toda a forma, nós vamos continuar a intervir em todos os cenários, mantendo esta perspectiva de reversão e também trabalhando no seio da empresa para procurar obter as melhores condições possíveis para o município.
E outro dos processos que Bernardino Soares apostava fortemente para este segundo ano de mandato era um forte investimento na educação e ainda na rede viária. Na educação tem havido obra a ser feita em várias escolas, na rede viária também. Sim, nós estamos a concretizar investimentos no valor de muitos milhões de euros e o grosso vai ser em 2016, alguns já avançaram em 2015 e o grosso vai ser em 2016. Trata-se de cerca de 5 milhões de euros de investimento em grandes remodelações em escolas e depois há mais umas centenas de milhares de euros em intervenções mais pequenas, como várias que fizemos este verão, e na rede viária um valor que só naquilo que está previsto no empréstimo de médio e longo prazo que contraímos é de cerca de 4 milhões de euros e que terá depois, com o orçamento municipal, um esforço de mais alguns milhões de euros nesse sentido. Estão várias obras em curso, algumas já concluídas, por exemplo, estará a começar por esta altura a obra na Avenida das Forças Armadas no Catujal, uma via essencial e muito degradada, também no Figo Maduro, uma zona muito castigada por um piso completamente destruído e com uma intensa atividade industrial, comercial, enfim, com muitos armazéns, muita circulação ali na zona junto ao aeroporto e, portanto, também está neste momento a arrancar. Concretizou-se já uma obra na zona de Louros, junto às piscinas municipais, em Santo Antão do Tujal, a ligação a Pinteus, que era uma estrada que estava muito perigosa, uma grande remodelação de 3 avenidas, as avenidas principais de circulação em Santo António dos Cavaleiros, com impacto em milhares de pessoas que circulam por ali para sair para os seus trabalhos, para Louros, para Lisboa. Portanto, há um conjunto muito grande de investimentos em curso. Também estão previstos, alguns já concretizados, investimentos de asfaltamentos em alguns bairros de génese ilegal, já em processo de legalização, e isso significa que temos, de facto, um empenhamento, estamos a concretizar aquilo com que nos comprometemos. O que sentimos das pessoas é que há um problema mais colocado no debate do orçamento para 2016 foi a questão da rede viária. Já em 2015 ele tinha sido um dos mais colocados e em 2016 também nós estamos a procurar corresponder a isso e também na parte das escolas, que é absolutamente essencial. Aliás, está em curso e numa fase já bastante avançada o concurso para a empreitada de construção da obra maior que vamos ter, que é a nova escola em Camarate, pondo fim àquela situação de contentores que está lá há 7 anos e que esperamos que no início de 2017 esteja resolvida. Outra das questões levantadas por Bernardino Soares no início deste segundo ano de mandato seria a melhoria dos transportes públicos, especialmente na zona de Louros, com os elevados preços e com dificuldades acrescidas de ligações. Uma outra ligação, e acrescento eu a esta parte, a ligação ao centro de saúde da Bobadela, que leva a que muita gente faça uma distância ainda considerável da caminhonete para o posto de saúde. Sim, vamos ver. Nós, em relação à Bobadela, continuamos a manter em aberta a questão da restauração da unidade de saúde na própria Vila da Bobadela. E, portanto, é preciso equilibrar esta questão. Receio bem que no momento em que haja uma maior reivindicação de transporte para São João da Talha se encerre o processo em relação à Bobadela. É uma matéria que temos discutido com a população e com a própria Junta de Freguesia e que tem que ser devidamente acompanhada, mas não desistimos dessa reivindicação. Quanto aos transportes públicos, nós temos conseguido num trabalho intenso de negociação e de pressão também com as empresas rodoviárias, temos conseguido uma ou outra melhoria. Há uma nova carreira a fazer a circulação pelo interior de Sacavém, que foi muito valorizada por todo o núcleo histórico, pelos comerciantes, e que era um dos elementos mais desejados pelos comerciantes ali daquela zona, porque voltava a trazer a circulação de passageiros de transportes públicos no centro histórico de Sacavém. Há também melhorias, embora não completamente satisfatórias, na ligação de certas zonas de Santo António dos Cavaleiros ao hospital, embora com horários que não são completamente satisfatórios. Tivemos também
também a passagem da carreira da rodoviária por dentro da Quinta do Mocho, coisa que também vem melhorar muito as condições de vida das populações que ali estão. Muitos saem muito cedo para o trabalho e o transporte ficava muito longe. E, portanto, há uma série de pequenas melhorias que são importantes e que valorizamos, e valorizamos o facto das empresas terem vindo ao encontro das nossas expectativas nesses aspectos. Muitos outros há a tratar. E nós estamos neste momento numa situação de grande indefinição em matéria de política de transportes públicos ao nível metropolitano, porque o governo anterior determinou a extinção da Autoridade Metropolitana de Transportes e a passagem dessas competências para a área metropolitana de Lisboa. O que, em teoria, era uma coisa positiva, aliás, muito reivindicada pelos municípios há muito tempo. O problema é que essas competências foram transferidas sem meios, com, salvo erro, 3 técnicos, todos os outros foram para outros sítios, e com a perspectiva de, não em 2016, mas a partir de 2017, não haver nenhum financiamento do Orçamento do Estado. Isto é, ficar a área metropolitana e, por consequência, os municípios e, por consequência, as populações, responsável por pagar as indemnizações compensatórias às empresas de transportes. Ora, isto é absolutamente inaceitável e, mais uma vez, e aqui também, pretende que sejam os municípios a criar uma qualquer taxa ou outra forma de onerar ainda mais as populações para entregar as indemnizações compensatórias às empresas de transportes públicos que agora são entregues pelo Estado. É uma situação muito preocupante, que ainda está indefinida e em relação à qual os municípios na área metropolitana têm vindo a tomar posições duras e penso que vão continuar a tomar, com uma expectativa grande de que haja alguma redefinição desta matéria com o próximo governo. Não que rejeitemos ter a competência. Isso pode permitir uma gestão metropolitana com uma grande participação dos municípios, mas com meios. E que os meios não sejam para obter à custa das populações outra vez, porque, enfim, isso é que não pode ser, não é? Sr. Presidente, outro dos processos que se vinha arrastando ao longo dos anos em Loures era a questão da revisão do PDM. É um processo fechado? Sim, e é um processo que já permitiu, entretanto, o desenvolvimento de várias áreas. Nós introduzimos nesta revisão do PDM um conjunto de alterações importantes, a diminuição dos índices de edificação, a eliminação de áreas de novas urbanizações que nos pareceram absolutamente desajustadas face à geografia que o nosso município já tem e ao grande número de licenciamentos de novas urbanizações que no passado já foram emitidos e, portanto, que se concretizarão, não saberemos quando, mas que se concretizarão em mais fogos e mais construção e, portanto, estar ainda a abrir novas áreas para construção pareceu-nos absolutamente desajustado e retirámos isso do PDM. Mas criámos também novas unidades operativas que nos permitem, em vários sítios, ter uma gestão mais localizada e menos condicionada para as regras gerais do PDM, o que permitirá encontrar soluções para vários problemas, desejavelmente, e continuar a trabalhar nelas ao longo destes anos. Em relação aos bairros de gênese ilegal, nós vamos estamos apenas a aguardar que se conclua, se realize uma reunião final da Comissão Nacional da REN, que é o elemento que falta para a passagem de alvarás a vários bairros que estavam dependentes quer da revisão do PDM, quer depois desta decisão final, que é da Administração Central. Portanto, estamos com grande expectativa à espera que isso aconteça para poder, enfim, em relação a um conjunto importante de bairros, avançar, que é o que as pessoas esperam e têm muita legitimidade para esperar. E foi uma revisão bastante participada pelos municípios. Sim, e corrigimos vários aspectos que são essenciais, embora não sejam, digamos que a revisão que ficou não foi feita por este Executivo de raiz, e há coisas que não foi possível mudar, e algumas até nem queríamos mudar, havia trabalho técnico muito importante feito e que temos que valorizar. Depois, até estas alterações também decorrem dessa participação, porque
por exemplo, aqui em Santiria da Azóia, foi muito contestada nas sessões públicas a existência da previsão de uma nova zona para urbanizar junto ao bairro dos Monjões. E isso foi eliminado do PDM. Tal como no Catujal, foi muito contestada uma larga área de urbanização no Planalto da Aguieira, enfim, que criaria, do ponto de vista da acessibilidade, condicionamentos muitíssimo grandes a uma zona que já tem muitas dificuldades. Portanto, isso decorreu da discussão do PDM. Outros problemas que foram colocados nós não conseguimos resolver por completo. Por exemplo, nas zonas mais rurais, as limitações para construção em terrenos fora das povoações que são impostas por regras regionais não foram completamente resolvidas. É verdade que não podemos também ter uma filosofia que é poder-se construir em qualquer sítio, porque depois é preciso levar infraestruturas, é preciso investir numa série de áreas que ficarão a cargo do município, mas era preciso ter encontrado um equilíbrio melhor para uma série de áreas que não foi encontrado, e isso pode significar que uma série de expectativas de construção, de pequenas casas, enfim, de habitação, sobretudo, não possam vir a concretizar-se, não por falta de vontade nossa, mas por imposição de regras regionais. Apesar de tudo, conseguimos alterar uma exigência absurda, que era que só podia construir quem tivesse atividade de agricultor, que era o mesmo que dizer que muito poucos poderiam ter essa opção. Isso conseguiu-se retirar. Outras limitações em termos de área não foi possível, enfim, e procuraremos no futuro continuar a colocar esta questão. Essa participação dos municípios é uma forte aposta deste Executivo. Sim, aconteceu nas mais diversas ocasiões, pelo PDM, pelos 2 orçamentos que pusemos à discussão pública, com resultados concretos no próprio orçamento, nas soluções do próprio orçamento. E temos feito sempre que há um assunto que justifica que a população participe. Por exemplo, toda a revisão dos estacionamentos de Louros Parque foi feita com participação das juntas de freguesia e, em alguns casos, como é o caso em Moscavide, que era o sítio onde havia maior contestação e questões sobre o funcionamento do estacionamento pago, houve uma sessão com a população muitíssimo participada e que permitiu um forte debate. Nos bairros sociais tem havido assembleias comunitárias, a propósito de alguns planos de urbanização, também tem havido sessões públicas para explicá-los à população e ouvir as questões que estão colocadas, e agora vamos iniciar um novo período de debates com a população a propósito da reabilitação urbana dos 4 núcleos que selecionamos: Moscavide, Sacavém, Camarate e Loures, e haverá nas próximas semanas, até ao final do ano, reuniões públicas com a população para debater os projetos, ver quais são as suas características e acolher também as ideias que as pessoas tiverem para nos prestar. Vamos fazer agora uma curtíssima pausa na nossa conversa, já voltamos. É a altura de regressar à conversa com Bernardino Soares. Estamos a falar de 2 anos e 1 mês, sensivelmente, de mandato, o que foi feito, o que ainda há por fazer, e o que há por fazer é muito, certamente. Presidente, começamos agora por olhar uma questão que é grata aos municípios, que é a baixa de IMI, a dupla baixa neste caso. Sim, nós adotámos, era o nosso compromisso eleitoral, e adotámos desde o ano 2015, portanto o orçamento que foi aprovado há 1 ano atrás, uma estratégia de redução da baixa do IMI. Isso só foi possível pela política de reequilíbrio financeiro da Câmara, podermos abdicar destas receitas. Não foi uma baixa muito significativa em 2015, mas já vai ser um pouco mais em 2016. Portanto, nós o que vamos fazer em 2016, isso já foi aprovado tanto em Câmara como em Assembleia Municipal, portanto é efetivo, está confirmado, é baixar numa combinação de 2 fatores: a baixa da taxa geral e a utilização em parte das bonificações para famílias com dependentes, que foi prevista na lei recentemente. Embora com maior impacto na baixa da taxa geral, parece-nos que devemos pôr maior impacto financeiro naquilo que beneficia todos, não é? Por exemplo, os reformados, na maior parte deles não têm dependentes a cargo e, portanto, não beneficiariam da parte do chamado IMI familiar. Mas, combinando as 2 versões, pensamos que obtemos aqui um mix, podemos dizer assim, benéfico. Posso dizer que, se nós compararmos o que vai ser cobrado em 2016 com o que cobrámos com a taxa que tivemos em 2014, nós vamos cobrar menos 1 milhão de euros.
E isto, enfim, é significativo já é um impacto significativo. É evidente que ter mais 1 milhão de euros nos permitiria fazer uma série de coisas. E é evidente que, se não fizéssemos uma série de coisas, podíamos baixar ainda mais o IMI. Mas pensamos que é preciso encontrar aqui um equilíbrio. Um equilíbrio entre dar algum alívio, que sabemos que não é isso que vai resolver o problema da vida das pessoas, porque os problemas são muito mais graves que só a fatura do IMI, mas dar algum alívio à população que é proprietária de casas no nosso município, mas manter capacidade para fazer investimentos e para resolver problemas, porque a Câmara existe para exercer competências que são em favor das populações, e para isso precisa de ter receitas. Ao longo das últimas décadas foram-se empurrando os municípios, sobretudo aqueles de zonas mais urbanas, como é o caso do nosso, para uma maior dependência de receitas fiscais, designadamente a do IMI. O IMI é a maior receita da Câmara Municipal de Loures. E, portanto, nós não podemos, sob pena de deixarmos de fazer uma série de coisas que são importantes para as pessoas depois, também ter uma política que seja desajustada em termos de IMI. E esta política também tem uma outra garantia, é que vai andando passo a passo com segurança, para não termos que, a determinada altura, invertê-la. Não é isso que queremos. Queremos manter esta situação de alguma baixa do IMI e manter, ao mesmo tempo, a Câmara com uma boa situação financeira. Já que falamos do IMI, a perda do espaço que está agora com a freguesia do Parque das Nações e no Concelho de Lisboa também foi um corte significativo. Sim, são cerca de 3 milhões de euros por ano. Portanto, enfim, é a receita que deixamos de ter, para além de outras questões, enfim, mas esse processo penso que é um processo encerrado, que não há já grande margem para alterações. Presidente, a arte urbana em Loures tem sido notícia internacionalmente, com os museus a céu aberto, seja na Quinta do Mocho, seja na Quinta na apelação na Quinta da Fonte, sim. São museus, vamos chamá-los assim, que são assim que eles são chamados mesmo, para evoluir, e é uma situação que é replicável em outros bairros do concelho. Sim, portanto, nós atingimos de facto uma dimensão das nossas galerias de arte pública, do Mocho e da Fonte em particular, mas também temos painéis que foram pintados no 25 de Abril de 2014 em Loures, muito importantes. Atingimos uma dimensão de facto que ultrapassa a escala do município e a escala do país. Nós temos hoje artistas de todo o mundo a pedir para virem pintar à Quinta do Mocho e a outros locais, e disponíveis para pintar noutros locais. E estamos a desenvolver esse trabalho, um trabalho que é artístico, de intervenção artística, sem dúvida, e que pode desenvolver-se ainda mais nesse aspecto. Nós temos neste momento em curso, em colaboração com a EDP, a pintura por alguns destes artistas, daquelas grandes caixas da EDP que estão espalhadas um pouco por todo o lado. Portanto, já temos uma pintada junto à Biblioteca José Saramago, e, enfim, há outras que estão neste momento a ser intervencionadas, criando um ambiente urbano muito mais atrativo e amigável. Agora, esta intervenção nos bairros sociais tem um outro valor, é que criou e está sobretudo especialmente desenvolvido na Quinta do Mocho, uma autoestima e um envolvimento das pessoas no cuidar do seu bairro, na reparação das suas casas, que também estamos a procurar fazer, embora com meios ainda limitados, e na melhoria do ambiente urbano, que é muito significativa. Nós hoje temos, por exemplo, no sábado vai haver a visita mensal, a visita guiada mensal, que é todos os últimos sábados de cada mês, às 10 da manhã, há uma visita guiada à Galeria de Arte Pública da Quinta do Mocho. Este mês, esta semana, no sábado, ela vai incluir também um roteiro gastronómico. Porquê? Porque a parte da restauração também se tem vindo a desenvolver em função das visitas e do maior fluxo de pessoas ali ao bairro. E, portanto, as pessoas que vão visitar a galeria podem depois integrar-se numa parte gastronómica, como, por exemplo, receitas de origem africana, de qualidade e ali mesmo no bairro. Portanto, há todo um desenvolvimento que estamos a trabalhar neste momento, que para nós é sem dúvida artístico, de intervenção urbana, para melhoria
do aspecto das nossas áreas urbanas, mas tem depois também uma vertente social. Nós estamos a prever e estamos a começar a organizar a realização no próximo ano de um festival de arte urbana aqui em Loures que possa solidificar esta nossa aposta na arte urbana e trazer cá ainda mais artistas com intervenções noutros pontos do concelho, alargando para outros pontos do concelho e com colaboração com várias entidades do município, do concelho e do município, a intervenção em arte urbana. Portanto, a questão que colocou é de facto esse o nosso objetivo, é continuar a trabalhar nos sítios onde já estamos e alargar para outras áreas esta experiência da intervenção através da arte urbana. Até porque estes bairros tornaram-se mais abertos à população em geral. Eram espaços onde havia população que tinha alguma resistência em entrar e com esta situação parece que se abriram a toda a população. Há uma pintura na Quinta do Mocho que é uma rapariga a tirar uma máscara. E os guias das visitas guiadas, que alguns deles são pessoas do bairro que fazem esse acompanhamento, explicam muito bem essa pintura. É que as pessoas, quando iam para uma entrevista de emprego ou para tratar de algum assunto, sobretudo com entidades públicas ou até empresas privadas, muitas vezes não diziam que eram da Quinta do Mocho e só quando chegavam ao bairro é que tiravam a máscara. E isso hoje está a desaparecer e é muito importante que assim aconteça, bem como a invasão, no bom sentido, por gente de todo o lado da Quinta do Mocho e também da Quinta da Fonte, numa outra medida, em relação a estas pinturas. Esta semana houve 3 visitas de escolas, ou 4 visitas de escolas, 2 do concelho, 2 fora do concelho. Portanto, começa a haver cada vez mais uma apetência para visitar este conjunto de pinturas que nos enche de orgulho e que procuraremos continuar a potenciar e a transformá-la em bem-estar para a população, que é isso que nós queremos. Ora, Presidente, estamos a sensivelmente 15 minutos do fecho da nossa conversa. Entramos agora em outros assuntos. Unidade de Saúde de Santa Inês da Zóia. Bom, continuamos a dialogar com a ARS. O diálogo não parou. Continuamos a dialogar com a ARS na perspectiva de vir a ter uma solução para o problema em que a Câmara está empenhada e disponível para participar. Por exemplo, a entrada de Loures, quando é que saem há a perspectiva de saírem aqueles contentores da entrada do Tribunal de Loures? A informação que tenho do Tribunal é que a obra estará concluída em fevereiro-março. Não sei se com o equipamento todo já, mas a obra de construção civil estará concluída em fevereiro-março. Temos a expectativa que depois rapidamente isso se possa resolver, de facto, enfim, para a entrada de Loures, mas sobretudo para os profissionais que ali trabalham, aquelas condições não são as mais adequadas. Outra das obras em curso, que embora não sendo da responsabilidade do município, é no município que elas estão a decorrer, nova ponte sobre o Rio Trancão. Sim, a ponte está a avançar, o tabuleiro já está em funcionamento e agora brevemente vai-se proceder à demolição da Ponte Velha. Esta é uma obra das Estradas de Portugal, que agora se chama Infraestruturas de Portugal, e vem resolver um problema que tem a ver com a circulação e tem a ver também com as cheias. A Ponte Velha estava recenseada como um obstáculo grave em termos de cheias mais volumosas, e até a sua implantação com pilares dentro do rio tem problemas sérios de estrutura. Aliás, a Estradas de Portugal tinha recenseado numa escala de 1 a 5 de perigo da infraestrutura a ponte como um grau 4. Portanto, isso é que motivou esta intervenção e penso que justamente. Temos a expectativa agora que o resto da obra, que ainda falta fazer, seja bem cuidada de forma a não termos uma perturbação muito grande na Praça da República e na circulação rodoviária ali em Sacavém. Outra das obras, a Biblioteca de Sacavém. A obra está a avançar, só ficará concluída no próximo ano, ainda tem muito pela frente, mas a nossa expectativa é que no próximo ano possamos abrir a biblioteca ao público e concretizar este investimento tão importante que se integrará também num conjunto de equipamentos culturais muito importantes da zona oriental do concelho, em que o Museu da Cerâmica, a Biblioteca de Sacavém, têm um papel muito importante e que procuraremos potenciar para toda a zona oriental e não só para a cidade de Sacavém. Na Boadela há a Quinta dos Remédios em obra. Para quando a abertura?
Não está ainda prevista a abertura, está-se a trabalhar em conjunto com o Instituto Superior Técnico, que é o proprietário da Quinta, para avançar o mais rápido possível. Os nossos trabalhadores estão lá já há várias semanas a abrir caminhos, fazer limpeza, vai-se começar a instalar alguma infraestrutura, mas enfim, as coisas ainda têm algum tempo de trabalho para que a abertura possa ser adequada e com boas condições. Não vai haver grandes luxos ali, trata-se de abrir um espaço à população com equipamentos sólidos e adequados e com a possibilidade das pessoas usufruírem nas melhores condições possíveis de um espaço muito aprazível e que será, de facto, uma alteração muito grande na vivência das pessoas da Bobadela e também de uma parte da zona de São João da Talha, porque não havia ali um espaço desafogado de lazer e de contacto com a natureza como vai passar a haver. Isso será, julgo eu, uma grande melhoria na qualidade de vida daquelas populações. Esta é uma situação que advém da boa ligação entre o município e o técnico. Sim, já no mandato anterior foi assinado um protocolo com o técnico, só que esse protocolo estava absolutamente parado. E o que nós fizemos foi dinamizar com grande entusiasmo e com grande empenhamento, que foi retribuído por parte do técnico, este protocolo e procurando desenvolvê-lo nas mais variadas áreas. Esta é só uma delas, porque nós, por exemplo, temos um trabalho muito aprofundado já com o técnico na ligação da investigação que eles fazem à atividade das nossas empresas. Já conseguimos ligar aqui a investigação que o técnico faz com necessidades de desenvolvimento científico e tecnológico de algumas das nossas empresas, e isso é um valor muito grande também, que não é tão visível, mas que permite que as empresas se desenvolvam, que produzam mais, que contratem mais pessoas. Isso é uma mais-valia para o Conselho. E noutras áreas estamos a trabalhar com o técnico, é um parceiro muito importante do nosso município, e queremos cada vez mais que este polo que o técnico tem, e é essa a intenção do Instituto Superior Técnico, verdade seja dita, se transforme num polo universitário com grande prestígio, dimensão e capacidade de investigação. Portanto, há ideias do técnico poder reforçar aqui a parte da física, que é o que se faz no fundamental ali naquele laboratório, e vemos isso com muito bons olhos, da afluência de mais estudantes, de mais investigadores, enfim, de outros equipamentos de investigação que possam ali ser instalados. Parece-nos que é uma mais-valia para o nosso Conselho e, com certeza, enfim, muitos conselhos pretendem, por vezes, pôr na primeira linha a existência de uma universidade no Conselho. Nós já temos, é esta. É um polo importantíssimo de uma instituição muito importante a nível nacional e internacional, que é o Instituto Superior Técnico, e é a nossa universidade. Falou de empresas, falou de emprego. Há uma situação que está pendente. Ainda ontem o Presidente reuniu com a Comissão de Trabalhadores da Triumph International Portugal. São 500 postos de trabalho, cerca disso, que estão em perigo numa empresa de Sacavém. Sim, é uma empresa que está ali há 54 anos e a produzir, como todos sabem, produtos de grande qualidade. E os trabalhadores que ali estão, sobretudo as trabalhadoras, as costureiras, são altamente especializadas naquele tipo de produtos e têm trazido muito ganho para aquela empresa, digamos assim, não é? E nós preocupa-nos muito a possibilidade da empresa ser encerrada, vendida, encerrada, enfim, deslocalizada, porque é essa a previsão que está a ser anunciada às trabalhadoras e aos trabalhadores, e preocupa-nos muito que a empresa possa vir a desaparecer do nosso Conselho, enfim, e do país, porque é uma riqueza que se perde do país, não é só do nosso Conselho. Pela questão do emprego, pela questão da produção de riqueza e da sua instalação ali naquela freguesia. De toda a forma, nós já tínhamos escrito ao Ministério da Economia, na sequência de uma reunião que tivemos também com as trabalhadoras em agosto, final de julho, início de agosto, não obtivemos resposta. Mas o compromisso que assumimos ontem com as trabalhadoras foi de que imediatamente vamos escrever ao novo Ministro da Economia e esperar que desta vez haja uma resposta. Nós sabemos que a decisão é da empresa, mas não nos parece bem que as entidades públicas assistam passivamente a este processo. Nós não vamos assistir passivamente. Vamos procurar, pelos meios que estão ao nosso alcance, embora não sejam determinantes, influenciar no sentido de que este problema seja conhecido e de que outras entidades possam tomar a sua posição. E queremos que o Governo faça o mesmo. Presidente, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Desafios para o próximo ano de mandato?
Bom, no próximo ano, nós temos como um dos principais desafios concretizar o conjunto de obras que temos previstas. É um conjunto muito grande de obras e vai exigir da parte dos serviços da Câmara e do Executivo uma grande capacidade de acompanhamento do desenvolvimento desses processos. São várias ao mesmo tempo e isso implica uma grande atenção. Portanto, concretização das obras que estão previstas. O segundo grande desafio, o processo de reabilitação dos 4 núcleos, Moscavide, Sacavém, Camarate e Loures, que lançámos e estamos a começar a discutir com as juntas de freguesia e brevemente com as populações. É uma segunda grande prioridade. Uma terceira grande prioridade, a questão do atendimento municipal. Nós fizemos recentemente uma revisão da estrutura da Câmara, da estrutura orgânica, uma revisão média, não foi uma grande revisão, mas um dos aspectos mais importantes foi a criação da competência do atendimento centralizada numa só unidade da Câmara. Qual é a nossa ideia? É transformar a forma como a Câmara hoje atende os municípios numa espécie de balcões únicos descentralizados, onde os municípios possam tratar de vários assuntos. Mal comparado, vamos dizer assim, para toda a gente perceber, uma espécie de loja do cidadão municipal, só para assuntos do município e, eventualmente, em alguns casos, com algumas competências da administração central, se isso for possível de acordar. Mas a nossa ideia é esta. Nós precisamos de virar o atendimento para facilitar a vida das pessoas, para que no mesmo sítio as pessoas possam tratar de assuntos que têm a ver com vários departamentos e não terem de ir tratar cada assunto com cada departamento. É claro que sempre continuará a haver matérias que precisam depois de ter um tratamento de segunda linha e que não podem ser tratadas ali num balcão de primeira linha. Mas estamos convencidos que é possível ter um conjunto grande de questões que, pela sua simplicidade e pela importância que têm para a população, podem ser tratadas logo ali. E se conseguirmos fazer isso, que é um trabalho muito difícil, porque significa alterar completamente a filosofia que temos instalada nos serviços, implica formação, implica meios informáticos, implica infraestruturas físicas, se conseguirmos fazer isso, vamos aproximar, sem dúvida, o município das pessoas, que é para elas que ele existe. E será, com certeza, uma prioridade para o ano 2016. Presidente, deixei para último assunto e propositadamente a questão do relacionamento com o novo governo que hoje toma posse e já agora a questão do Centro de Emprego de Sacavém que fechou portas, se essa situação com o novo governo pode ou não ter um retrocesso. Temos a expectativa que assim seja, porque de facto está provado que a situação é absurda. Nos últimos dias temos recebido, aliás, relatos do Centro de Emprego de Loures de grande afluência de pessoas e de incapacidade de dar resposta, e as instalações são também um pouco limitadas. E, portanto, quer por essa razão, quer pelo facto de se afastar da zona oriental do concelho uma resposta que é essencial para as 130 mil pessoas que vivem deste lado, é imprescindível voltar a abrir o Centro de Emprego de Loures. E nós vamos continuar a insistir agora com o novo governo nesse sentido e esperar que esta política de vistas muito curtas de que em cada município, de que em cada concelho só pode haver um centro de emprego, seja de facto alterada e se restaure aquilo que sempre existiu, que é a existência de um centro de emprego em Sacavém, permitindo que toda a gente desta faixa possa ter ali um local para ser atendido na sua situação de desemprego ou noutra situação qualquer. Se António Costa amanhã lhe abrisse a porta e lhe dissesse que podia resolver um dos seus problemas, qual era esse problema? Era o Centro de Saúde de Santiria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Resta-me agradecer-lhe mais uma vez a sua vinda aos estúdios da Horizonte FM. Até uma próxima oportunidade e continuação de bom trabalho. Obrigado.